Bom, aí eu descobri que a síndrome de Down na hora do parto. Então foi um impacto muito grande, né? Porque nenhum exame deu alterado. E na hora do parto, a pediatra que estava acompanhando o parto veio falar que ele tinha muitas características de uma criança de síndrome de Down. Então foi um choque muito grande. Lidar ali com... Não estava preparada, né? Então mexeu muito com o meu psicológico. Porque assim, eu fui o primeiro a receber a notícia. Porque ela ainda estava na mesa de cirurgia quando a pediatra e a obstetra me chamaram e falaram as características que Isaac tinha a suspeita de ter a D21. E eu ali, assim, a gente idealiza um filho, a gente não pensa, ninguém sonha, ninguém pensa em ser pai, um pai atípico, pais atípicos, né? Ter um filho atípico. E então naquele momento a gente assim, foi como se meu chão tivesse caído, desabado. Durante o processo, né, eu tive que buscar terapia, uma psicóloga para mim, porque eu entrei num processo muito grande de luto. Luto do quê? Luto do filho que eu idealizei e não aconteceu. Então, eu idealizei um filho e na maternidade eu voltei com o filho realizado, né? Então eu tive ali que me tratar mesmo, buscar uma ajuda psicológica para entender todo o processo, mergulhar nesse mundo, né, e tirar os preconceitos que ali eu tinha sobre síndrome de Down. Então eu mergulhei nesse mundo, busquei muitas pessoas com síndrome de Down que tem Instagram e tem uma vida normal. Mas eu tinha fé em Deus e eu sabia que Deus não tinha me dado, eu sempre botei isso na minha cabeça desde o começo. Quando eu tive a certeza, a gente teve um mês depois que a gente veio ter um mês, ou foi 2 meses que a gente veio ter a certeza, né? Porque a gente sempre foi uma suspeita. E a gente fica naquela, não, olha as características da mão na internet, que a gente vai no Google, né? As características da mão, mas não bate. As características do pé, bate. Mas não tem característica, não tem. A gente fica nisso. E eu falava, se for Deus, da tua vontade, porque Deus não dá um fardo maior que a gente possa suportar. Não que Isaac seja um fardo, nunca foi. Mas Isaac para mim foi uma bênção e para mim foi um presente que Deus me deu. E ele sabia que eu e a minha esposa, Beatriz, a gente conseguiria cuidar do Isaac, a gente saberia cuidar do Isaac. Eu diria, calma, respira, não é o fim do mundo, o diagnóstico não é o fim. A partir daí que você vai começar a estudar e entender mais sobre. É uma fase difícil, então se respeite, se tiver que chorar, chore, não sinta culpa por isso. Você não ama menos seu filho por estar chorando ou por estar vivendo a fase do luto. Eu vi uma metáfora esses dias e achei linda e quero compartilhar com você que está recebendo o diagnóstico, que síndrome de Down é igual o trevo de 4 folhas. Geralmente você encontra 3 folhas, mas de vez em quando você tem a sorte de encontrar um trevo de 4 folhas. A folha a mais é como se fosse o cromossomos a mais. Então, você teve uma sorte grande, você foi agraciada por Deus por receber esse presente. Deus não dá uma joia preciosa para qualquer um. Então, se você recebeu um presente desse nas suas mãos, desses assim, ó, fica tranquila, saiba que Deus te escolheu, Deus vai te capacitar para cuidar da sua joia preciosa. Então, fique calma, respire. Não é o fim, é só um começo de uma linda jornada. Pai, mãe, seja forte. Como ela falou, o diagnóstico não é o fim, é só o começo. E é o começo de uma linda trajetória de amor, de cuidado, de carinho. Porque pense nas crianças que são amorosas, que são carinhosas, que são apegadas a vocês, são as crianças com síndrome de Down. E o Isaac, ele me mostrou isso, o Isaac, ele me ensinou todo dia. E o que eu quero passar para vocês é que sejam fortes. Não é o final, é o começo. E viva cada dia como se fosse o primeiro. Viva um dia após o outro, porque Deus não, como ela falou, Deus não dá uma joia para quem não sabe cuidar. E essa flor aqui foi Deus que nos deu, e Ele sabia que a gente podia cuidar dessa flor, podia regar, e a gente está regando, está cuidando.
E esse jardim está florescendo, graças a Deus. E não vai ser diferente para vocês. Vocês vão ter forças para cuidar, para regar, para alimentar, para fortalecer, para fortificar. E o Isaac hoje está aqui, essa criança forte, esperta, inteligente, e não vai ser diferente para vocês, tá bom? É isso que eu quero desejar para vocês, que sejam felizes. Não pense que o diagnóstico é tristeza, não. O diagnóstico vai ser o dia mais feliz da vida de vocês. Quem é? Quem é o marido? Então, Isaac, a gente projeta muita coisa, né? Quando a gente tem um filho, a gente, principalmente pai, né? A gente quer jogar bola, quer que seja jogador, quer que seja aquilo. Eu projeto pro meu filho as melhores coisas desse mundo. Eu vou fazer as melhores coisas para ele, com ele, para ele. Eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho trabalhe, eu quero que ele se forme na faculdade. Ele vai ter capacidade para isso, ele vai ter estímulo, ele vai ter incentivo do pai e da mãe para isso. Eu quero que ele se case, eu quero que ele tenha filhos, porque ele não é diferente de ninguém. Ele é um ser humano como eu, como a mãe dele, como qualquer um aqui nessa sala, como qualquer um nesse mundo. Ele tem o direito de fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Vocês conseguiram encontrar no Isaac um propósito? Sim. Eu diria, calma, respira, não é o fim do mundo, o diagnóstico não é o fim. É a partir daí que você vai começar a estudar e entender mais sobre. É uma fase difícil, então se respeite, se tiver que chorar, chore, não sinta culpa por isso. Você não ama menos seu filho por estar chorando ou por estar vivendo a fase do luto. Eu vi uma metáfora esses dias e achei linda e quero compartilhar com você que está recebendo o diagnóstico, que síndrome de Down é igual o trevo de 4 folhas. Geralmente você encontra 3 folhas, mas de vez em quando você tem a sorte de encontrar um trevo de 4 folhas. Pai, mãe, seja forte. Como ela falou, o diagnóstico não é o fim, é só o começo. E é o começo de uma linda trajetória de amor, de cuidado, de carinho. Porque pense nas crianças que são amorosas, que são carinhosas, que são apegadas a vocês, são as crianças com síndrome de Down. E o Isaac, ele me mostrou isso, o Isaac, ele me ensinou todo dia. E o que eu quero passar para vocês é que sejam fortes. Não é o final, é o começo. E viva cada dia como se fosse o primeiro. Viva um dia após o outro, porque Deus não, como ela falou, Deus não dá uma joia para quem não sabe cuidar. E essa flor aqui foi Deus que nos deu, e Ele sabia que a gente podia cuidar dessa flor, podia regar, e a gente está regando, está cuidando, e esse jardim está florescendo, graças a Deus. E não vai ser diferente para vocês. Vocês vão ter forças para cuidar, para regar, para alimentar, para fortalecer, para fortificar. E o Isaac hoje está aqui, essa criança forte, esperta, inteligente, e não vai ser diferente para vocês, tá bom? É isso que eu quero desejar para vocês, que sejam felizes. Não pense que o diagnóstico é tristeza, não. O diagnóstico vai ser o dia mais feliz da vida de vocês. Quem é? Quem é o marido? Ai, meu Deus!